Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. Pois é. Começamos agora o segundo vídeo de 2026. O ano tá passando rapidinho, né? Daqui a pouquinho ele já tá desejando Feliz Natal para todo mundo. Ou então comemorando a vitória, o título do nosso time, ou se escondendo de vergonha, ou caso seja um fracasso a temporada, enfim. Mais um ano que começa no mesmo ritmo dos anteriores. E esse segundo vídeo, ele é a continuação do relato 0001/26, Pacto de Vida ou de Morte. Então, aqui começa a parte 2. Se você não assistiu o vídeo anterior, antes de continuar, volte lá. Será melhor para conseguir entender a sequência, pegar o fio da meada. Senhor Romário, eu, Maurício, conforme comentei até aqui, estava envolvido numa noite horrorosa. Não vou dizer que fosse assim, novidade, porque eu sempre fui de sonhar, mas sonhar muito, ter sonhos claros. Sempre fui de lembrar os sonhos ao acordar. Meu pai, inclusive, sempre me chamou de sonhador. Até em tom de brincadeira ele jogava na minha cara que por isso que eu me tornei o traste que sou. Por ser meu pai, eu vou considerar, vou relevar. Mas naquela noite em especial, era uma coisa tensa, era uma coisa estranha, diferente, sabe? Aquele tal sonho consciente, que a gente está sonhando, consequentemente está dormindo, mas ao mesmo tempo participa do sonho, tenta entender, tenta modificar. Eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Quem nunca? E eu não conseguia entender aquele tumulto todo, sabe, aquela loucura. Mas dentro do sonho, eu assistindo aquilo tudo, participando daquilo tudo, eu dava risada de mim mesmo pensando, poxa, Natal, Réveillon, festas, e eu aqui, não conseguindo dormir, todo enlouquecido. Meu Deus, eu quero acordar para lembrar o que eu consumi, para nunca mais, porque nesse ritmo eu não chegaria no carnaval. Tava uma loucura. As imagens vinham, sumiam, era fumaça, aquela neblina, era sol. Eram regiões lindíssimas, uma arquitetura totalmente estranha, diferente, eu via tudo nos mínimos detalhes. Eu enxergava as pessoas, mas de um jeito assim, que pelo menos eu nunca tinha passado, não sei se você já passou, de estar sonhando sentindo cheiros. Eu sentia cheiros. Era incrível. Era incrível. Às vezes eu, sabe, o corpo doído, eu meio que achava que acordava, mas dormia de novo. Também a gente não sabe, né, a noção de tempo. Poxa, qual é o espaço de tempo de um sonho? Porque assim, para nós é tanta coisa. O senhor mesmo, né, senhor Romário, fala que são vários universos paralelos e cada um tem suas regras e também cada um tem seu tempo. Mas do nada eu estava ali, sentado, assim, não digo calçada, porque não tinha calçada. Parecia uma cidade, mas era uma cidade totalmente diferente daquela ou daquelas que eu vi em sonhos diferentes. Diferente, olha como está minha cabeça, estou ficando diferente. Eu lembro que a maior parte das casas eram de madeira. Eram de madeira e tinham varandas, sabe, aquelas varandinhas. O telhado era inclinado, sabe? Eu lembro que já tinha, sabe, visto e ouvido falar aquele tipo de construção, aqueles telhados assim, tudo com quedas, lembrando do chapéu de freira. E aí, lógico,
Eu associei ao que já sabia, eu pensava que sabia, mas para mim estava claro que aquelas casinhas não eram construídas assim por uma coincidência, não. Que a região devia nevar muito. Então as construções eram justamente para evitar o acúmulo de neve nos telhados. Mas o bonito, é que naquelas varandas tinham flores, tinha capricho. O quintal era gigantesco e também cheio de flores, a coisa mais linda do mundo, era um jardim. E eles cozinhavam fora da casa. Aquilo tudo me parecia muito estranho, mas ao mesmo tempo familiar. Eu estava vendo aquilo. Um homem mexendo, digamos, com a parte grosseira. Ele pregava uma cerca, ele carpia, ele estava construindo algo nos fundos, ele cortava lenha, devia estar cortando lenha para se preparar para o inverno, e já estava frio, eu sentia o frio. A gente estava frio no meu sonho e eu sentia o frio. Nossa, mas era tão gostoso estar ali vendo aquela casinha. Sabe aquele lugar assim que tem o dom de fazer a gente se sentir em casa? Era um sonho estranho, mas um sonho delicado, gostoso. Eu me sentia relaxado. E ali, também as pessoas falavam entre si, num idioma totalmente estranho, mas eu entendia, como nos outros sonhos eu entendia. Eu sabia o que eles estavam falando. E além daquele casal já de idade, bom, detalhe, o homem devia ter uns 60 anos, mas era 2 metros de altura. Brancão. A mulher era mais baixa, mas nem por isso troncuda. Ela usava um lenço, usava vestidos longos. E eu caminhava por aquele jardim e olhava o lado de fora do terreno. Percebia que era uma vilazinha. Mas não tinha asfalto, não tinha nada, era chão batido. Pessoas passavam de carroça, de cavalo, a pé. Mas quando eu falo assim, dá a impressão de ser muito movimento. Mas não, era pouco movimento. Era uma casa aqui, outra longe. Mas era uma vila. Porque eu saí do portão e fui caminhar por aquela vilazinha. Tinha um comércio, um tipo de armazém. Tinha um bar, sei lá o que, totalmente estranho. Tinha uma loja de armarinhos. Gente, a gente carregando, sei lá, galinha, porco. Eu queria saber o ano, mas não conseguia. Mas devia ser bem passado, porque olha, a forma de vestir demonstrava ser um país desses que tem por aí, que a gente ouve falar, mas não tem nem noção onde fica, ou se tem capital. Agora imagine eu, num sonho, num país que eu não consegui identificar, e que parecia ser de outra época, falando aquele idioma, eu entendendo, e eu ali, caminhando para lá, caminhando para cá. Aí naquela primeira casinha, eu vi uma moça, um casalzinho, entrando na casinha. Eu não sei, algo me dizia que o rapaz era marido daquela moça que estava grávida. E era filho dos velhos que estavam na casa. Foi quando eu percebi que na parte dos fundos tinha outra casinha, atrás de um estábulo, sabe, um local onde eles levavam os animais, tinha feno e coisa. Tinha uma espécie de, não era uma estrebaria, também não era uma ferraria, mas era um local onde ficavam os animais, e também onde tinham várias ferramentas, e ferramentas daquela época pesadona, grandona. E estavam todos muito felizes, porque a moça estava grávida, talvez fosse o primeiro filho, o primeiro neto, e de repente o talvez ia embora. Eu vi, tinha comigo que sim, era o primeiro filho, era o primeiro neto, e eu naquela confusão. Aí como eu estou ali, vendo eles preparando a mesa para almoçar no lado de fora da casa, aquela, sei lá, início de tarde fria, eu digo, mas a gente não vai se aquecer? Não, parecia que eles gostavam de estar ali fora. Eu digo, que gente estranha. Mas o tempo
passou do meu sonho, sabe? Aquela coisa que a gente vira de lado, ou eu sei lá, ou alguma coisa que eu não percebia, eu queria voltar. Apesar do dia que eu tenho um controle remoto para voltar as imagens. Aí eu já chego de repente naquela casa. E tá aquela ansiedade, aquela correria toda. A menina estava dando à luz ao seu filho. Os homens do lado de fora andavam do lado do outro, as mulheres, sabe? Sempre aquela coisa, paninho branco. Eu já estava ficando, nessa sessão, eu já estava ficando craque. Eu já ia virar parteiro. Nisso a criança chora, sabe? Aquela felicidade. Vem uma mulher, diz pro rapaz, pro pai, é um menino, nossa, ele se abraça. O pai dele, o avô da criança, aquela festa, é um menino, é um varão, mas daí, seu Romário, já tá ele de novo. Aquela criatura. Eu digo, porra, meu. Eu tentava conversar com a criatura. Ela andava, um homem grande, capuz, uma capa preta, que não encostava no chão, parecia flutuar. Ele ia de um lado para o outro. E principalmente, ele estava no quarto onde a jovem mãe tinha parido. E eu percebia que ele se aproximava da criança, tocava com a ponta dos dedos, se é que aquela criatura tinha dedo. A criança olhava para ele assim, não sei nem se enxergava. Aquela criatura não tinha um cheiro bom, não tinha. Mas o engraçado é que era só eu que sentia aquele cheiro. As outras pessoas ali não sentiam. Eu pensava, porra, será que eu me caguei todo, na verdade, esse cheiro? Eu aqui dormindo, sonhando com essa merda toda, com esse fedor, será que o meu quarto está com esse cheiro? Sabe aquela confusão de pensamento? Pois bem, seu Romário. O tempo passou. E aí eu vejo aquele menino, aquela criança que há pouco, pelo menos na minha concepção havia nascido, correndo, brincando no pátio. 3 anos, 4 anos. A mãe ali fazendo os afazeres, a avó também, mas sempre de olho na criança. Ali como um cachorro. Aí de repente o cachorro começa a latir, 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 latir. Quando eu olho, tá aquela criatura em volta da criança. Só que o engraçado, seu Romário, é que a mãe, que até então não via aquela criatura, na verdade ninguém via, só eu via. Mas eu percebi que a criança também via, porque estava assim, rindo com aquela criatura. Que olhava para ele, mas, sabe, eu até no sonho, eu vi uma ternura daquela coisa com a criança. Eu não sentia perigo, mas a mãe enxergou também. Deu um grito e se agarrou no filho. Aquela criatura simplesmente olhou para ela assim e disse, mulher, não tente tirá-lo de mim. E não se preocupe, eu não vou fazer mal para o seu filho. Ele é meu protegido. A mulher, olha, eu vou dizer uma coisa, se eu estou naquela situação, eu planto da bananeira, eu me enterro no chão, eu grito, eu dou cambalhota, eu travo, eu não sei o que eu faria. Mas a mulher ficou olhando aquela criatura e eu percebia que as outras pessoas que estavam ali no pátio não estavam enxergando nada. É como se aquela imagem tinha vários setores. Eu digo, meu Deus, meus sonhos são complicados. Se eu for pensar em ser um diretor de teatro um dia, a minha história vai ser uma bagunça, não tinha pé nem cabeça. Eu sei que a mulher perguntou, quem é você? Você é um anjo? Eu não sinto mal em você. Eu não sinto medo. Meu filho também gosta de você. Até o cão, que é o guarda-costas do meu filho, latiu e agora está manso, está doce. Seu anjo. Ele simplesmente disse, eu sou o protetor do seu filho. Ele terá tudo o que desejar. Terá anos de felicidade. Mas chegará o dia
que ele terá que renovar os seus votos, mostrando que faz por merecer tudo o que eu lhe dou. Eu digo, seu Romário, mas de novo essa história? Será que eu estou obcecado com essa história? O mesmo monstro, a mesma conversa, mas que absurdo, meu Deus do céu! Bom, eu estava mais nervoso do que aquela mulher, do que a criança, do que o cachorro, mas também eu deveria estar nervoso mesmo, porque aquelas pessoas não existiam, aquelas pessoas eram meu sonho, mas se fosse meu sonho, por que estaria eu nervoso? A cabeça, nossa, ai, cabeça. Porque para piorar, tinha hora que eu sentia muita sede, muita dor de cabeça, eu queria acordar daquela ressaca, eu queria acordar daquela loucura. E seu Romário? Do nada, depois de um monte de confusão, informação desencontrada, eu vejo aquela mulher, aquela mãe, aquele pai já mais velhos, e o avô, orgulhosos, e aquela criança estava celebrando. Ele simplesmente, numa cerimônia linda, estava se ordenando padre. Senhor. Ali estava na minha frente o jovem padre Clemente. A felicidade da família era impressionante. Eu senti falta da presença da avó, mas algo me dizia que ela não estava mais entre eles. Teve um almoço. Foi uma festa linda. Eu não sei se aquilo chamava convento, é de freira, né? Orfanato é de órfão. Nossa, eu não consigo lembrar. Mas ele estava naquele lugar de padres. Foi ordenado e assumiu uma paróquia longe dali. Longe. Mas quando chegou na vila, na cidade que seja, que era quase nos mesmos moldes da cidade que ele havia nascido, um pouquinho mais evoluída. Agora não sei se era evoluída porque a cidade era maior, ou se evoluiu porque haviam passado alguns anos. Sei, era tudo muito... Ele chegou na cidade, na sua paróquia. Aí foi recebido por um padre já de idade, que estava, depois de anos comandando aquela comunidade, estava se retirando. Aí eu via na conversa deles o padre veterano falar em seminário, aí me veio na cabeça, porra, claro, seminário, é de onde saem os padres, sabe? Aquela coisa de maluco, uma ressaca, encharcado, tendo sonhos sem noção. Só que aquele padre, de alguma forma, percebeu a presença da criatura. Bom, eu percebi antes da criatura aparecer pelo cheiro, né? Aí meio que deu um alívio, porque o cheiro só existia quando a criatura estava lá, em outras palavras. Não era eu, não era o meu quarto. Aí eu vi aquele padre veterano olhar para o recém-chegado e dizer: abençoado, não o deixe tomar posse da nossa gente e da sua vida. E saiu caminhando. Aí foi em direção à saída da igreja. Tem um corredorzinho ali entre os bancos, a igreja pequenininha. E a coisa estava parada no meio. O padre chegou, só fez assim, ó. Baixou a cabeça e saiu. A criatura tentou fazer, mas não foi longe. Mas eu achei engraçado, porque eu imaginava que aquela criatura fosse um anjo, mas com aquela imagem. Mas quem disse que anjo é azulzinho de harpa? E outra coisa, o sonho é meu, o anjo é do jeito que eu quero, eu pensava assim. Tanto provocar um anjo que nunca fez mal para a criança, que se ordenou padre, e a criatura estava dentro da igreja.
Eu não entendi a reação. Não entendi a reação do padre veterano. Aí o tempo passa. Sabe, no meu sonho apareciam outros detalhes da convivência, da recepção, da fase de adaptação. Só que, olha, não vou ficar aqui enrolando. Eu sei que, de repente, entrou naquela igreja Senhor Romário, um pedaço de mau caminho, mais uma mulher, a coisa mais linda do mundo. Sabe aquela mulher que tinha um brilho nos olhos? Aquela mulher que tinha o fogo no corpo, toda arregatadinha, toda de roupinha fechadinha, sabe, crucifixo e coisa. Acompanhada de um homem bem mais velho, que foi ali conversar com o padre. E eu percebia os olhares daquela tentação, a Alice. Olha, bem que eu queria assim que o sonho parasse para poder dedicar um tempo só para admirar, sentir o perfume da Alice. E engraçado que o padreco, por mais que disfarçasse, dava para perceber que embaixo daquela batina tinha uma parte do corpo dele que estava reagindo, que a mulher era. E também deu para entender que ela era esposa daquele homem mais velho, que por sorte ou por azar deveria ser um dos homens mais ricos da região, e que toda vez que a igreja soltava uma quantia poupuda, era um cara muito respeitado pela sua posição social, pelo seu dinheiro e também por ser meio grileiro, entendeu? Meio coroné. Um cara que não se devia mexer. E eu estava ali no meio daquela cena, daquele sonho, aquela situação. O homem rico, grandão, cheio de bota, contando vantagem das suas riquezas. A sua mulher caladinha, recatada do lado. O padre ouvindo com paciência e atenção, porque afinal, o padre tem que ter paciência e atenção. E sentindo aquele erotismo no ar que só o ricaço não sentia. Seu Romário. Entre uma missa e outra, uma confissão e outra, lá estava Alice naquela igreja. Cada dia mais cheirosa, cada dia mais fêmea. E o padre tentando se controlar. Mas o engraçado, seu Romário, é que no sonho eu não percebia ele fazendo cruz, sai tentação, não. Até eu tive uma sensação, uma coisa que veio na minha cabeça, olha a loucura daquilo ali. Que a igreja, desde os primórdios, desde que surgiu a igreja católica, apostólica romana, que toda a riqueza dos católicos foi para Roma, a igreja nunca permitiu o casamento. Mas daí, aquela coisa da vocação, do celibato que chama, sei lá, eu vim assim. Não me parecia mais uma coisa tão santa. O abrir mão dos prazeres da carne para servir Cristo. Não, a impressão que eu tinha é que eu lia a cabeça do padreco. E ali eu entendia que ele podia sim satisfazer seus desejos físicos, que a igreja autorizava. Mas claro, não dentro da comunidade. Ele poderia de vez em quando pegar o seu cavalo e ir para uma cidade bem longa, ir, sei lá, para um puteiro, lá para uma zona, cair na gandaia, que a igreja pagava tudo e podia até lançar nota. Olha, na época não tinha essa coisa. Que a igreja só não permitia o casamento, mas não por uma questão mas para evitar laços e compromissos legais que os herdeiros, lógico, teriam direitos, e o dinheiro sairia da onde? Da igreja. Sabe aquela coisa? E na minha cabeça eu digo, nossa senhora, mas que sonho que eu tô tendo, que coisa absurda,
Mas mesmo assim, eu senti o Padreco tentando fugir do que ele sentia, do que ele queria, e até mesmo de Alice, que a cada ida ao confessionário se mostrava mais insinuante. E ele resistiu. Só que a carne é fraca. E teve um dia que aconteceu. Aconteceu e foi maravilhoso, foi espetacular. Aquela mulher jovem deu para ele numa dose só o fogo, um desejo que ela guardava e não encontrava satisfação naquele homem velho que ela casou por imposição da família, por causa de questão de dinheiro. Ali ela foi mulher, nas mãos daquele homem que, por sorte ou azar, era o padre. Só que depois do que aconteceu, veio aquela coisa da penitência, do sinal da cruz, do pecado. Não irá mais acontecer. E eles juraram e cumpriram. Durante 12 dias. Depois veio a segunda. Depois veio a terceira. E você sabe, né, seu Romário? A primeira, tudo bem, é um acidente, uma armadilha do destino, porque a vida apronta. A segunda é um deslize por ter sido muito bom, ficou gostinho de quero mais, mas também acabou ali. A terceira já é pouca vergonha mesmo, né? E eles tinham o dia e o local do encontro. Uma cabana esquecida, lá no meio do nada. Que os dois jovens, apaixonados, porque eu acho que eles estavam apaixonados, mas eu não vou dizer de um amor pecaminoso, mas perigoso. Ele por ser padre. Ela, por ser mulher casada, é casada com um cangaceiro. Seu Romário, quando começa esse tipo de pulada de cerca, tudo é cheio de cuidado, cheio disso, cheio daquilo. Mas depois vai caindo na rotina, existem os descuidos. E um desses descuidos chamou a atenção de um coroinha, um sacristão que ajudava. Outro santinho. E eu ficava ali deitado, vendo aquelas coisas acontecendo e dizendo: cuidado, 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 não faz assim, olha, vão pegar vocês, cuidado, vão pegar vocês, pelo amor de Deus. E eis que na igrejinha tinha aquele salão com bancos dos dois lados, aquele corredor no meio, aqueles quadrinhos, né, da via sacra. Aí tinha o altar, e atrás do altar tinha uma porta, ali a porta era o local de preparação das missas. E o padre estava lá. Ela chegou para se confessar, não viu o padre, foi entrando, já tinha liberdade quando entrou. Aí normalmente eles se mantinham, né? Só que, uma fraqueza, rolou um beijinho. E o coroinha foi entrando e viu aquela cena e eles não perceberam. O coroinha disse: não é possível. E aí começou a marcar. E um dia seguiu o padre até a tal cabana e se deliciou com aquele erotismo explícito. E ficou muito mais feliz que o sacristão que ajudava na missa, aquele anjo, gostava também de uns patacões, umas moedas de prata, de ouro, não sei que dinheiro eles usavam. E aí o meu sonho começou a ficar mais pesado, mais pesado, mais pesado. Até que um dia Alice entrou desesperada, chorando na igreja. O Padreco ficou, sabe, sem saber o que fazer, o que foi, estamos perdidos, o que foi, estamos perdidos. Aí ela disse: o nenê, mas o que tem o nenê, meu Deus do céu, o nenê viu tudo, mas viu o quê? Viu tudo o quê? O que tu tá falando? Ele nos seguiu até a cabana. Eu digo: ai meu Deus. Seu Romário, eu vi o desespero daquele jovem. O nenê, o seu sacristão, um menino pobre,
que chegou ali, ele tratou como um irmão mais novo, que não tinha idade para ser pai. Né? Ele alimentou, ele deu roupa, ele cuidou, sabe, ajudou a família, dava um dinheirinho para o nenê ajudar na missa, a limpar a igreja. Ele não gostava muito daquelas beatas para cima e para baixo, beijando a mão dele. O nenê. Aí ele disse para a mulher: o que o nenê te disse? Aí ele falou que nos seguiu, sabe de tudo, e que se eu não desse uma quantia em dinheiro para ele ia contar para o meu marido. Meu Deus. O Padre Eco só disse: não, vai para casa, eu vou conversar com ele. Agora imagina o desespero do padre diante daquela situação. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Ele ficou aguardando o sacristão aparecer, porque normalmente, à tarde, ele aparecia lá para ajudar. Mas ficou pensando no que ele ia fazer. E o que poderia acontecer. Eu senti o desespero daquele rapaz, daquele homem. Porque com certeza Alice não duraria 15 minutos se o marido descobrisse. E ele talvez, por ser muito católico, respeitador, ele não faria nada como um representante de Deus na terra, padre, que com certeza deve ter sido seduzido por aquela vagabunda que ele chamava de esposa. Mas é claro que ele, como um homem muito poderoso, não poderia correr o risco daquele padre permanecer. Então para ele seria fácil entrar em contato com a diocese, pedir outro padre, contar o porquê, pronto. O padre ficava pensando, ele seria excomungado, porque ele quebrara uma das principais regras da igreja, justamente com uma pessoa casada com o homem que mais ajudava, que mais soltava o dinheiro. O homem que inclusive já tinha no altar ali reservado o seu túmulo, porque eu percebi que naquela época, quem tivesse dinheiro para pagar, quem fosse muito importante, era enterrado embaixo do altar, para ficar mais perto de Deus. Imagine. Nenê não apareceu, nem no primeiro, nem no segundo dia. Aí no terceiro ele veio. Aí já chegou, mas era outra pessoa, arrogante, nada de humildade, sabe? Decidido. Aí o Padre Eco disse, Nenê, preciso ter uma prosa contigo. Nenê jogou, não, eu aqui tenho que acertar contigo. Porque a tua vadia, não a chame assim, chamo sim, tu não tem moral, pô. Não é assim. Bom, e é o seguinte,
Ela, eu já dei o valor, ela disse que vai me pagar. Agora eu quero saber quanto tu vai me dar para eu calar a boca, para eu ir embora e sumir daqui. Olha, eu percebia no rosto daquele jovem padre um ódio nada condizente com o local onde ele estava e onde ele trabalhava. E ao mesmo tempo, eu vi chegar aquela criatura negra, gigantesca. Foi quando o padre olhou para ele. O que você quer aqui? A criatura dizia: faça, faça, faça. Seu Romário, eu arrepiei todo porque eu entendi o que era o faça. Exterminar, acabar com o Nenê, calar a boca de um arquivo vivo. Aquilo ali era terrível. O senhor não entende? Meu Deus, era um desespero. Aquilo não podia ser sonho, mas era sonho. E eu via aquilo, eu sentia a dor daquele padre. Ele começou a gritar: saia da minha igreja, saia da minha igreja, eu não farei isso de jeito nenhum, saia, saia, saia. Você disse que ia cuidar de mim, você disse que queria o meu bem, você agora está querendo... Faça. Você tem que renovar os seus votos. Faça. Nenê, que não entendia nada, o padre, num desespero, só gritando, e o moleque, claro, toda aquela valentia do chantagista sumiu. Olha, foram dias difíceis. Até chegar o momento do encontro na cabana. Ele chegou lá e ficava esperando ali: pelo amor de Deus, aparece, pelo amor de Deus, aparece. Ele já estava morrendo de medo dela não aparecer, morrendo de medo dela não aparecer. Senhor Romário. Será que o marido já tinha descoberto? O que estava acontecendo? Aquela tarde que normalmente seria uma tarde de prazer, de loucura, estava sendo loucura, mas outro tipo. Aquilo não passava nunca. Quando de repente ela chegou. Mas chegou descontrolada. E aí ele perguntou o que estava acontecendo. Ela disse que o Nenê tinha pedido um dinheiro para ela, que ela tinha dado a quantia, mas ele voltou para querer mais. Ela estava pensando em fugir, estava pensando... Até estava ali perguntando se o padre iria com ela, se eles iriam fugir, iriam viver o amor deles, livres de igrejas, livres de fazendeiros, livres de nenês. Só que ele dizia que não podia fazer, ele não tinha esse direito, ele não podia. Aí ela perguntou: então o que você quer fazer? Deixar esse infeliz nos entregar para que a gente pague pelo nosso erro, porque nós estamos errados? É isso? Ele olhou para ela e disse: não, eu vou dar um jeito, pode deixar, confia em mim. Passaram uns dias. Ele pediu para Alice que não se encontrasse, não marcassem nada, até o problema ser resolvido. E o padre pegou uma faca, guardou na mesa, naquela sala, atrás do altar, porque ele sabia que Nenê iria procurá-lo. E não demorou muito, o crápula foi. Quando o sacristão entrou na sala, aquela figura entrou de novo, feliz porque vira a faca. Faça, meu afilhado, faça. Você terá tudo o que desejar, mas tem que renovar seus votos. Seu Romário, quando aquele sacristão já chegou, vomitando ordem de eu quero mais, tá pensando que eu sou palhaço, tá brincando comigo, porque eu vou sair daqui, coisa.
O padre pegou a faca. O moleque, o que é isso? Porra, o cara era padre, mas era forte. O moleque era uma tampinha. Pegou ele pelo braço assim e disse: você não vale nada. Você vai pagar por tudo que está fazendo com a gente. E jogou o moleque assim. O moleque meio que atormentado, entendeu? Aí ele disse: eu valho menos que você. Alice também não vale muito. Nós todos aqui somos nada. Mas pelo menos Alice e eu fomos vítimas de um amor que não podemos controlar. Você, seu infeliz, seu filho do demônio. Nossa, aquela criatura dizia: faça, faça. Você vai queimar no fundo dos infernos por sua ganância. Porque não se importar em destruir vidas desde que você ganhasse o seu dinheiro. E o seu castigo não será pouco. Nisso o padre pegou aquela faca e desferiu um golpe no seu próprio peito. Pá! O moleque disse: meu Deus! Aí o padre foi andando, ele tirou a faca, abraçou o moleque, colocou a faca na mão do moleque assim e caiu. Claro que os berros do padre chamaram a atenção. E as pessoas entraram na igreja. Quando chegaram na sala, estava o padre estendido no chão e o moleque segurando uma faca com a mão cheia de sangue. Senhor Romário. Claro que o Nenê dizia que não foi ele, que o padre tinha atentado contra a própria vida, porque o padre não valia nada, porque tinha acaso com a fulana. Olha! Levantando o falso contra o padre e a respeitável esposa do grande fazendeiro. Isso para tentar justificar um crime cheio de testemunhas, porque, claro, os olhos veem o que querem enxergar. Ao entrar ali, viram a cena, já imaginaram tudo. Não levaram em consideração o tamanho do rapaz, o tamanho do padre, que seria impossível o rapaz conseguir golpear o padre com tanta força, enfim, nada. Olha, a vida daquele rapaz virou um inferno. A vida de Alice não se tornou a dos sonhos, mas de alguma forma voltou a ser o que era antes dela ter conhecido o grande amor da sua vida e ter vivido aquela relação homem-mulher verdadeira. Então, ela continuaria sendo a mulher jovem casada com o velho por causa de dinheiro, mas com lembranças bonitas. E ela acabou dando sorte, porque o marido se meteu no entreveiro de terras e acabou achando um mais valente que ele. Ela se tornou viúva, herdeira e rica. Nenê apanhou muito. Todo mundo queria bater no Nenê. Os beatos, por causa do padre. Os cidadãos comuns, por causa da profanação da igreja, do crime hediondo. E pelo lado do fazendeiro, por ele elamear o nome da patroinha. E Nenê não durou muito tempo, não. Não chegou à fase que se poderia dizer adulta. Enquanto isso, o padre teve uma cerimônia linda, um velório, um enterro, um túmulo de destaque dentro da igreja, coisa linda de mármore, coisa de santo mesmo, tudo pago pelo seu grande amigo e admirador fazendeiro. E muitas pessoas passaram a dizer que aquele anjo, traiçoeiramente atacado por alguém que lhe deu tanto amor, amor de pai, amor de irmão,
era um santo. E até conversa de alguns milagres começavam a surgir.